Olá, estamos de volta para darmos continuidade à nossa fala, nosso bate-papo sobre a Base Nacional Comum Curricular. E nesta segunda parte nós vamos falar um pouco sobre os direitos da criança na educação infantil estabelecidos na base. E são fundamentais que a gente leva em conta, você professor, professora, você gestor, gestora, a gente leva em conta esses direitos para que possamos melhor trabalhar com as nossas crianças da educação infantil. E o primeiro direito que a criança tem, estabelecido pela base, é o direito do brincar. E o que a base diz? Diz que cotidianamente e de diversas formas, em diferentes espaços e também em diferentes tempos e com diferentes parceiros, crianças, adultos, a criança possa ir ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, porque quanto mais a criança vai brincando com outras crianças, com adultos, claramente ela vai ampliando seus conhecimentos, suas produções culturais, seus conhecimentos, também vai ampliando a sua imaginação, sua criatividade, por que não, e suas experiências emocionais, né? Sobretudo suas experiências emocionais, porque a criança vai, nessa relação sendo estabelecida com outra criança, com um adulto, ela vai se equilibrando, né? Encontrando sua própria identidade nessas relações, identidades que possam fazer com que elas tenham um equilíbrio emocional muito grande. Também é importante que as crianças tenham experiências corporais, sensoriais, expressivas, né? Cognitivas, sociais e relacionais. Ou seja, esse campo do brincar é um campo extremamente importante na educação infantil. Porque a criança, à medida que ela vai brincando com um, com outro, ela vai então ampliando. Se ela já tem alguma bagagem, ela vai ampliando nas brincadeiras esses conhecimentos, né? Sejam culturais, ampliando sua imaginação. Eu imagino que uma quando ela está com um pai, com uma mãe, quando ela está com uma professora, com um professor, e estes contam a ela uma historinha, né? O quanto elas podem, com esse mini conto, com essa historinha, o quanto elas podem aumentar a sua própria imaginação. Aliás, um dos terrenos férteis da criança é exatamente o terreno da imaginação. A criança é imaginativa por excelência. Então precisamos trabalhar bastante esse direito da criança, que é o direito do brincar. Outro direito fundamental da criança na educação infantil é o direito do participar. Participar ativamente com adultos e também com outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola. E aí vocês poderiam me perguntar, mas como é que uma criança de 2 anos, 3 anos vai poder participar do planejamento da gestão da escola? É claro que você não vai sentar com a criança e perguntar a ela o que ela deseja, né? Enquanto conteúdo, o que ela deseja ver trabalhado durante a semana, o mês ou o ano. Isso não vai ser possível de ser feito. Mas o cotidiano da criança, as relações que as crianças vão tendo umas com as outras, as próprias conversas que você, professor, você, professora, vai tendo com a criança, vai possibilitando você perceber, com a sua genialidade, perceber o que é que a criança gostaria
que fosse para dentro do planejamento da gestão da escola. E, claro, das atividades propostas pelo educador quanto à realização de atividades do cotidiano. Né? Então é bastante importante que você preste atenção no que a criança tem a dizer. E a criança tem muito o que dizer. Né? A criança ela diz quando está brincando com a outra criança, a criança diz quando está dizendo algo a uma outra criança, a criança diz quando está dizendo alguma coisa para nós mesmos. Isso tudo, para um professor bastante atento, são elementos que o professor pode trazer para dentro do planejamento da gestão escolar e, evidente, também para as atividades propostas pelo próprio professor quanto à realização das atividades do seu dia a dia. Né? Bem como as escolhas das brincadeiras. Né? É importante que o professor faça escolhas bem feitas de brincadeiras que atendam uma razão pedagógica. Né? Brincar por brincar, talvez tenha até alguma razão no momento muito particular, mas boa parte das brincadeiras devem ser escolhidas com bastante atenção, né? Com bastante carinho, levando em conta as razões pedagógicas, os motivos pedagógicos, porque se entende que as brincadeiras elas devem levar a criança a uma aprendizagem. Então é importante que a criança aprenda brincando, né? Outro elemento importante os materiais, ou são os materiais que são utilizados. Né? A criança precisa ter em mãos um bom material. E o bom material é aquele que leva a criança a aprender sem grandes esforços, tá? Que a criança vá sendo conduzida por esses materiais a uma aprendizagem, né? Com toda a mediação do professor, com todo o carinho do professor, atenção, a criança vá passando de uma fase para outra, para quem gosta de uma hipótese para outra hipótese, sem maiores dificuldades. Né? A educação infantil não pode ser um peso para a criança. Claro que a educação infantil não pode ser um sacrifício para a criança, tem que ser um espaço de prazer, tanto o brincar quanto o participar, né? E aí participar vendo esses materiais, né? Folheando esses materiais. A criança precisa ter em mãos um material que lhe ajude, né? Confortavelmente a uma aprendizagem. Também é importante os ambientes, né? O ambiente da educação infantil é fundamental, né? Importante que se tenha dentro de uma sala de aula da educação infantil vários cartazes, claro que sempre na altura da criança, né? Nem mais alto nem mais baixo, mas na altura média das crianças de uma sala de aula. Às vezes eu vejo em certas salas de aula um cartaz lá em cima, onde a criança não consegue ler, ou muito lá embaixo, de modo que a criança tenha que se abaixar ou quase se ajoelhar para poder fazer a leitura daquele cartaz. Né? Isso não é bacana, isso não é pedagógico. O cartaz deve estar bem ao alcance do olhar da criança, portanto, bem na sua visão. E deve estar bem disposta a sala, com cartazes com conto, cartazes com fábulas, cartazes com cantigas, né? Para que a criança, estando aqui ou acolá, ela possa sempre, se ela virar para a esquerda, ela vê um cartaz. Se ela se virar para a direita, ela vê um cartaz. Se ela andar um pouquinho pela sala, ela se depara com um cartaz. Ou seja, o espaço todo ali da sala é um espaço leitor. Né? Isso ajuda muito a criança nesse processo de aprendizagem. Então, o ambiente na sala de aula deve ser um ambiente pedagógico. Também deve se desenvolver diferentes linguagens, né? O professor deve se utilizar de diferentes linguagens para acessar a criança. Né? Por isso aí o conto, a fábula, a cantiga, a contação de história, quer dizer, várias maneiras que o professor tem
com sua genialidade, de acessar a criança. Se não consegue pelo conto, vai pela fábula. Se não conseguir pela fábula, vai pela cantiga, mas a criança está sendo acessada por algum meio e isso está fazendo com que ela aprenda sempre mais, né? E elaborando conhecimentos, tá? E a criança vai elaborando com isso conhecimentos que vão lhe servindo para o próximo passo, para a próxima etapa, né? Decidindo e se posicionando, né? Decidindo e se posicionando. Como porque a criança, quando ela vai adquirindo esse conhecimento, ela vai também decidindo algumas coisas, lhe garantindo já uma certa autonomia e vai conseguindo se posicionar com relação àquela coisa, né? Às vezes gosta, às vezes não gosta, mas ela já vai criando um espaço interno de decisão interna. Isso é fundamental para que lá na frente a criança tenha a sua própria identidade. Aqui na educação infantil, que a criança tenha essa autonomia. O outro direito da criança é o direito a explorar, né? E o explorar, pela base, se dá pelos movimentos, né? A criança deve estar sempre em movimento. Uma criança parada é uma criança que tem algum problema, que precisa ser visto, que precisa, às vezes, ser corrigido. A criança da educação infantil, como diz Piaget, é uma criança dinâmica, tá? É uma criança que não para. E esse movimento deve ser garantido à criança, né, que sempre é curiosa. A curiosidade da criança é impressionante. Ela vê um armário, ela quer abrir o armário, né, para ver o que tem lá dentro. Uma vez aberto o armário, ela vasculha quase que tudo que está lá por dentro, né? Quase sempre também perguntando, né, o que é isso, o que é aquilo, e o professor e a professora devem estar atentos para ir, né, colocando situações, fazendo desses momentos situações de aprendizagem, né? Outro elemento que deve estar no direito de explorar é explorar com gestos. A criança gosta, adora explorar com gestos, explorar com sons, né? Colocar sempre vários sons para a criança ir se familiarizando com sons diferentes, né? Sons de pessoas, som de animais, sons musicais, né? Que a criança vai se familiarizando com esses sons, né? Os gestos também são importantes, de trabalhar vários tipos de gestos, né? Vários tipos de figuras, por exemplo, essas figurinhas de masculino, feminino para os banheiros. Bom que se trabalhe com a criança nesse momento, né? Para que a criança vá visualizando que aquela figura ali diz respeito ao banheiro masculino, essa outra figura diz respeito ao banheiro feminino, as figuras de trânsito, para que as crianças vá podendo também ter uma noção de trânsito, né? Todos os sinais de trânsito, de modo que a criança vá vendo esses sinais e vá se familiarizando, né? Os gestos próprios que as crianças também vão podendo fazer, né? Gesto de choro, gesto de tristeza, gesto de alegria, gestos com as mãos indicando algum elemento, né? Indicando algum, né? Sempre perguntar para a criança, quando ela aponta o dedinho para algum lugar, o que é que ela está pedindo, né? Se ela não sabe dizer, pedir que ela vá até aonde ela está apontando, né? E diga o que é aquilo que ela está pedindo. Isso é muito importante. Trabalho com gestos, está no direito do explorar. Explorar também com texturas, com formas, né? Com cores, palavras, né? Com as emoções, as transformações, os relacionamentos, as histórias, os objetos, tudo isso é plausível de exploração por parte da criança, né? Os elementos da natureza, como é bom a criança lá no espaço de brincadeira dela, permitir que ela explore os objetos da natureza, né? A árvore, a sementinha que está agora já nascendo, que bom que ela explore, por exemplo, a areia, que ela saiba que o espaço que ela está ocupando agora é chamado de areia. A grama que ela está agora pisando tem um nome, se chama grama.
que tipo de grama, que cor tem a grama, enfim, que ela vai explorando todo esse meio, esse ambiente que ela tem à sua volta. Isso é extremamente importante, né? E com isso ela vai aprender a explorar, né, o dentro da escola, tudo aquilo que está dentro da escola, também saiba explorar o que está fora da escola, né? O caminho para a sua casa, a entrada da escola, o que é que tem na entrada da escola, ao se movimentar de casa até a escola, da escola até a casa, o que é que tem, se tem farmácia, não tem, se tem supermercado, não tem, se ela tem alguma referência até chegar em casa, algum ponto que marca ela, que diz alguma coisa para ela nesse caminhar, nessa trajetória. É muito importante esse tipo de exploração, né? Isso vai ampliando os saberes das crianças sobre a cultura e suas diversas modalidades, né? Também é importante que a criança explore as artes, né? Os vários textos não verbais que são expostos para a criança, né? Aí textos desde um coelho, um texto não verbal, a um texto de uma pintura de um autor, de um pintor famoso, né? Permitir que a criança explore, diga quem está ali, se é o retrato de uma família, se é a pintura de uma família, se é uma pintura de uma laranja, se é a pintura de frutas, enfim, que a criança saiba explorar essas artes todas, né? Que a criança tenha a exploração da escrita. Isso é fabuloso, né? Que a criança vá aprendendo a explorar a escrita do seu jeitinho, da sua maneira, né? Permitindo que a escrita vá causando na criança uma espécie de espanto e, ao mesmo tempo, prazer de ir se caminhando por dentro da escrita, desde um rabiscar até a uma primeira letra, a um conjuntinho de letras, depois a um conjunto de palavras, né? Enfim, que a criança vá explorando a escrita, isso é fundamental, né? A ciência e a tecnologia, né? Que a criança também aprenda a investigar. Isso é ciência já na educação infantil, né? Investigar o que é isso, de repente aparece lá um gafanhoto, né? A criança consiga fazer uma pergunta e a criança que pergunta, ela já tem esse faro investigativo. A criança que pergunta, ela já tem essa tendência para fazer ciência desde a educação infantil. Então a criança, eu poderia dizer que já é uma cientista desde a educação infantil, né? E posso explorar isso também junto à tecnologia. É bem possível que aí na sua sala, aí na sua escola, tenha algum espaço em que a criança possa entrar em contato com a tecnologia e aprender por meio dela. O outro direito da criança é o direito de se expressar. E de que forma garantimos esse direito à criança? A criança é um sujeito dialógico, né? Ela gosta de falar, ela gosta de se expressar, seja expressar-se falando, seja expressar-se de maneira corporal. A criança gosta, né? De um jeito criativo, de um jeito sensível, deixar que a criança apresente suas necessidades, que ela expresse quais são as suas necessidades, está com fome, está com sede, está com desejo de ir ao banheiro, está com alguma dor, né? Deixar e permitir que a criança também expresse suas emoções, se está triste, se está magoada, se está feliz, né? Permitir que o espaço escolar seja um espaço da permissão da criança se apresentar como ela é, com toda a sua bagagem emocional, porque ela vem de casa trazendo muitas vezes e quase todos os dias uma bagagem emocional muito grande, que precisa encontrar eco, precisa encontrar respaldo dentro da sala de aula, né? Então é muito importante que nós possamos garantir esse espaço para a criança expressar suas emoções, seus sentimentos, suas dúvidas, suas hipóteses, suas descobertas, né? Crianças gostam de falar o que descobriu, o que viu,
não é? Deixar que a criança apresente suas opiniões, ainda que sejam opiniões bem simples, mas permitir que a criança esteja sempre dando a sua opinião sobre qualquer aspecto, sobre qualquer tema, sobre qualquer objeto que se coloque em sala de aula, né? Seus questionamentos acerca de mundo, acerca de pessoa, acerca de sala de aula, acerca de escola, acerca de colegas, que a criança apresente e expresse seus questionamentos, né? Por meio, claro, de diferentes linguagens. Outro elemento importante e que está presente também, que é um direito, né, da educação infantil, é o direito a conhecer-se, né? E por meio de que nós podemos levar a criança a se conhecer? Ela precisa construir a sua identidade, né? A criança, ela lá na frente precisa ter a sua identidade. Claro que ninguém vai ter uma identidade completa mesmo na vida adulta, mas é preciso que a criança vá construindo essa identidade desde a educação infantil, para que essa identidade esteja um pouco mais conduzida, né, no ensino fundamental e melhor lá no médio e na faculdade. Então, nós temos que permitir que a criança se conheça, né? Vá construindo a sua identidade pessoal, social, né, cultural, construindo uma imagem positiva de si mesmo. Como é difícil a gente encontrar uma criança que já vem de casa com a sua imagem negativa, né? Com a imagem de si mesma negativa. Se achando feia, se achando desse modo, daquele outro modo, que seu cabelo é feio. Quer dizer, o espaço da escola é o espaço em que nós devemos garantir à criança o espaço de se conhecer como ela é. Não é? E não existe criança feia, né? Não existe gente feia, né? Temos que garantir esse espaço dela se conhecer, se autoconhecer de maneira positiva, né? E também acompanhar o desenvolvimento criativo e positivo dos grupos aos quais ela pertence, né? Então é importante que ela tenha uma imagem de si positiva e de seus grupos, os grupos de pertencimento dela também sejam imagens positivas que ela vai ganhando, né? Nas diversas experiências de cuidados que a gente vai tendo com essas crianças, vamos trabalhando bastante essa imagem positiva dela, né? Nas interações, nas próprias brincadeiras, linguagens vivenciadas na própria instituição escolar, em seu contexto familiar e comunitário. Ou seja, é preciso permitir que a criança vá, passinho por passinho, construindo a sua identidade, né? Construindo o seu jeitinho de ser. Cada um é um especial dentro da sociedade. Mas nós podemos contribuir e muito para que esse cada um seja ele muito especial em direção à sala de aula, vá criando uma autoestima, vá criando uma imagem positiva de si mesma, de si mesmo, e isso vai garantindo com que a criança, passo a passo, vá obtendo a sua identidade. Bom, meus queridos gestores e professores, esse vídeo vai estar disponível lá no YouTube. É só você entrar lá no YouTube e digitar Professor Devanir Fernandes e você vai encontrar esse vídeo lá, repito, no YouTube. E, por enquanto, também vai estar por aqui no Facebook. Grande abraço para você, beijo no seu coração, fique sempre com a Deus e fique sempre no conhecimento, na verdade. Um abraço e bom trabalho a todos vocês, professores, gestores.